Fala, amigos fãs de esporte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada, né, que a gente está. Sim. Bora, respira. Olá, amigos fãs de esporte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a vídeo pós-nona rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada cheia de clássicos, né? Clássicos importantes. E, é claro, vamos trazer aqui para vocês todas as informações do que melhor aconteceu nesses clássicos. E, é claro, já vai deixando aí o seu like, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando com seus amigos e, é claro, vai tocando aí no sininho para receber as nossas notificações e não perder absolutamente nada. E aqui comigo, rapidinho, Vinícius, para a gente rolar a bola pelo Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Newsfoot. E é isso aí, rodada dos clássicos. Mais uma vez, como você fala, né? Muita gente pra xingar, muita gente pra criticar, e estamos aqui pra isso, vambora. É isso aí. Tá pronto então, Vinícius? Vamos lá? Vamos, né? Fazer o quê? O Santista tá triste hoje, né? Tá chateado. Mas vamos lá. Faz parte do futebol. Vamos começar então com os jogos de sábado, pessoal. Os jogos esses do Ceará e Sport, que começou às 4 da tarde lá no Castelão, para quase 40 mil torcedores, se eu não estiver enganando um pouquinho mais. Então foi realmente um excelente público para esse jogo, porque, é claro, a torcida do Vozão contava com a vitória, e essa vitória ela veio realmente num bom jogo que eu pude acompanhar e pude fazer um pequeno resumo aí para você, torcedor do Vozão, torcedor do esporte, do Leão da Ilha. Então é assim, pessoal. O Ceará ele abriu o placar logo no começo do jogo, claro, está jogando em casa diante do seu torcedor, vai mesmo para cima do esporte, já fragilizado no campeonato, com uma zaga bagunçada, né? Então realmente o Antônio Oliveira tendo muitas dificuldades para fazer esse time voltar a ficar mais bem posicionado dentro do campo, para pelo menos tentar segurar, né, o seu adversário. Mas no começo do jogo não foi desse jeito, o Ceará melhor iniciou já abrindo o placar. Durante o jogo o Ceará não pressionou muito, né, mas continuou mantendo o seu ritmo de jogo. Né? Então o Sport, e aí mais fechado, depois que tomou o gol, aí ficou ainda mais ficou com um pouco mais de receio, né, de se lançar muito ao ataque e acabar deixando a sua defesa descoberta. Então, um esporte um pouco mais, assim, como posso dizer, um pouco mais lento, vamos dizer assim, estudando um pouco mais o jogo, né, tentando ver aonde poderia fazer jogadas para chegar a defesa do Ceará e tentar empatar o jogo. Até conseguiu uma vez ou outra no primeiro tempo, mas nada que fosse assim algo tão surpreendente, né, que pudesse Esse pressionar o time Ceará. do esporte aí foi o que eu falei nos vídeos passados. Nem com reza braba esse time vai pra frente, entendeu? O Antônio Oliveira ele vai ter que fazer uma procissão, rezar umas 20 mil missa, entendeu? Porque não dá, cara. Esse time é muito ruim, é péssimo esse time do esporte. É cansa cachorro, como diz o Maravilha. E realmente o Antônio Oliveira, né, ele teve realmente bastante dificuldade de manter o esporte organizado, né, centrado, né, para poder não levar mais gols. Tudo bem, passou o primeiro tempo, né, o Ceará, como eu falei, não pressionou muito, conseguiu levar o jogo, criou também suas oportunidades, não conseguiu finalizar. Aí veio o segundo tempo o Ceará ainda mais eficiente, né, que a gente sabe que o Ceará no ranking do brasileiro, em questão de eficiência, de fazer gols, é bem ranqueado. Então ele teve mais definições de jogada. No segundo, como eu falei, aí veio o segundo gol. Né? Já no segundo tempo, o Sport ainda estava, né, com o último terço bem para trás, né? Então o Sport não conseguia, óbvio, com esse receio de se lançar muito ao ataque, deixar a sua zaga muito descoberta, teve que reforçar um pouco a sua zaga. Mas isso não adiantou nada, né? Porque o Sport chegou, desculpa, o Ceará chegou ao segundo gol e Um achando golaço, hein? falhas. Golaço, Exato. diga-se de E passagem, velho. achando falhas
na zaga do Sport. Por mais que o Sport tivesse reforçado a sua linha, muitas vezes em algum momento com uma linha de 4, em algum momento com uma linha de 5, não adiantou muita coisa. Ainda assim, o Ceará melhor, achava mais os espaços, e o Sport não conseguia diminuir o espaço entre um jogador e outro, né, para tentar fechar mesmo, não Parece deixar que eles chutar. não se conversam, né, entre si na hora do jogo. Parece que não tem estratégia, só tá ali pra Realmente. jogar, bate cabeça o tempo todo. É muito ruim esse time, cara. Nossa, assim, não que o meu time possa falar alguma coisa de alguém, né? Mas esse time do esporte é ruim demais, cara. É impressionante. Nada dá certo naquele time. Nada, nada. Não tem ninguém. Não tem uma pessoa ali pra salvar o time, entendeu? É complicado, cara. Exato, e a falta de confiança também, né, Sim, com você vê, é certeza. visível no rosto dos jogadores, né? É tanto que o Lucas Lima deu entrevista depois, né? Falou da dificuldade que o time está tendo, eles estão trabalhando, estão tentando. Agora eles têm que entender a nova metodologia do Antônio Oliveira, e isso aí vai levar ainda mais um ou dois jogos para o esporte tentar alguma coisa, O mas problema realmente é está que muito o difícil. campeonato aqui, na verdade, não o campeonato, né? As torcidas aqui não tem muita paciência, né? Porque se perder mais uns 2, 3 jogos, vai É, querer mandar o cara embora. Mas daí, assim, é, com certeza. aí você não tem como culpar só o time também, porque se manda ele embora, como é que você vai, até você vir outro técnico de novo, aprender a Hum. metodologia do cara, já acabou o campeonato, entendeu? Então, assim, eu entendo que o esporte tá ruim, tá péssimo. Só que, por exemplo, se, igual eu falei, se daqui uns 3 jogos mandar o Antônio Oliveira embora, vai vir outro cara, até os caras pegarem no ritmo do cara, vai tomar mais fumo de mais gente e vai cair de novo. Então assim, para a gente finalizar, um Léo Condé, o técnico do Ceará, com um time consistente, né, e que chega bem ao ataque, e o Antônio Oliveira tentando juntar os cacos aí e fazer um novo esporte, Tá né, difícil, para hein? E tem continuar carro pra jogando, pegar, hein? tentando aí realmente refazer o esporte, né? É incrível, mas o esporte vai ter que se refazer dentro do campeonato. E aí, então, depois nós vamos para o segundo jogo, que foi também no sábado, em São Januário, às 6h30 da tarde. Só lembrando vocês, pessoal, fãs de esporte, que eu e o Vinícius acertamos Aí, ó, no quando nosso a gente acerta, palpite, você né? não fala, tá vendo? Não pode esquecer, a gente tem que falar os bons momentos também, né? Só lembra Acertamos dos tombos. 2-0, então a gente já começou bem, né? O final de semana acertando nosso palpite. É, Já no segundo jogo, né? Deu Vasco 3-0 isso é e o impossível. Vinícius apostou. O que aconteceu, Vinícius? Você apostou em um, deu outro, no mesmo Isso é resultado? magia negra, certeza. Tô zicando o time errado, não é possível. Aonde que você Você ia apostou. imaginar que o Vasco do Fernando Diniz ia fazer 3-0 no Fortaleza? Nunca nessa vida. Então, e eu coloquei Fortaleza 2-1 e realmente não fomos bem nesse palpite aí, né? Eu Não, vi um forma Vasco nenhuma. totalmente diferente, fãs de esporte. Um Vasco Exatamente. é, com uma saída de bola mais consistente, não bancava, não fazia muito aquelas, né? Aquele Aquela toque de bola lá patifaria, né? atrás. Aquela patifaria do Fernando Diniz de ficar tocando bola. É, Um time mais e pra foi frente, um time ofensivo. Eu achei diferente esse time aí do exato. Vasco, hein? Exatamente. E falando, né, um pouco mais dessa parte assim de a saída de bola, eu vi realmente algo diferente nesse Vasco com o Diniz. Uma saída de bola mais consistente, né? Sim. E mais rápida em alguns momentos. Então foi uma coisa que eu achei que o Diniz fez de diferente aí, que pode ser que o Diniz esteja mudando um pouco a sua filosofia. Porque eu me lembro muito bem, principalmente com o Fluminense, que para sair lá atrás, olha, era um Nossa senhora. sufoco Era em alguns 15 dias momentos. tocando bola ali, goleiro, zaga, lateral, aí volta, aí É, chuta pra frente, a bola volta de novo. A choradeira é uma patifaria que ele faz. Mas nesse jogo do Vasco que tem que reconhecer, o time tava muito ofensivo, muito pra frente. Acredito que foi isso aí que pegou o Fortaleza de surpresa. mas assim, no começo do jogo, o Fortaleza, com 30 segundos aí, quase abriu o placar ali, Sim. numa bobeada da zaga do Vasco, passou um pequeno sufoco ali, mas depois o Vasco logo, vamos respirar aqui, vamos, né, vamos se organizar, porque calma aí, não é assim. Não, o Diniz pilhado, né, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e ele falando de um lado, falando do outro, foi o destaque do jogo. O Fernando Diniz foi o destaque, Cara, esse cara é realmente uma piada. pilhadaço. Ele é uma piada, esse É, trem. mas assim, eu entendo ele também. É óbvio que você tá voltando para um time, né, pro Vasco, e você tá fazendo seu primeiro jogo diante do seu torcedor, é claro que você não quer perder o jogo. É lógico. Você não quer deixar o adversário crescer na partida, criar os melhores jogadas, e é claro que você vai estar em cima do seu jogador o tempo todo, porque você tem que manter eles ligados no jogo. Eles Sim, não sim. podem
desviar a atenção em nenhum momento. E foi exatamente isso que ele fez, e ele entrou na cabeça dos jogadores do Vasco mesmo, né? E eles estavam realmente bem pilhados. E aí, então, assim, o Vasco sai pro jogo, logo depois do susto, e aos 2 minutos já abre o placar. Né? Então, uma bela tabela ali, e o Vasco já começa o jogo saindo na frente do placar e joga toda a responsabilidade para o Fortaleza. Né? Então, agora vocês vêm e a gente vai tentar trabalhar no contra-ataque, né? Na falha de defesa de vocês. E aí o que acontece? Na primeira etapa, uma bem movimentada, né? Bolas longas, os dois times achando os espaços, e foi assim mesmo. Tanto bola longa para o ataque do Fortaleza, bola longa para o ataque do Vasco, e realmente uma correria total ali até mais ou menos os seus 30, 35 minutos da primeira etapa. E eles tentando pegar esses gaps, né, essas falhas do meio de campo atrás dos dois times. E realmente teve algumas oportunidades e o jogo foi se cadenciando depois disso, porque daí os times começaram a se posicionar melhor, começaram a encaixar melhor suas marcações, então essas bolas longas começaram a ficar menores durante o jogo, que é óbvio, você correr demais também, no segundo tempo não tem Não ninguém que aguenta, né? aguente. Não aguenta marcar, fazer o jogo inteiro. É igual esses times que fazem marcação de pressão. Eu acho assim, é eficiente, mas não aguenta os 90 minutos. Então é outra coisa que também, né, não dá. Tem muito sentido É, dependendo do jogo. exato. E aí, assim, o resultado, o jogo ficou melhor pro Vasco Sim. depois da expulsão do Marinho, né? O Marinho, ele acabou ali perdendo um pouco o tempo de bola, né? Tempo de bola não, na verdade ele deu uma cotovelada na intenção mesmo de proteger a bola, só que ele exagerou um pouco, passou do Exagerou na limite. força, né? Ficou bravinho ainda É, lá. Ele e Felipe Coutinho, que é exatamente. outro É, mentiroso também. acabou, acabou sendo expulso, né? E aí o Vasco ele ganhou um pouco de espaço nisso, só que daí o Coutinho também se exaltou, acabou também sendo expulso, então não adiantou muita coisa, né? O Não, Vasco não pensava que mudou. poderia ganhar espaço com a expulsão do Marinho, mas aí o Coutinho, jogador experiente, É. também acabou caindo ali Experiente no em fazer fervor do cagada. jogo, né? E acabou sendo expulso, né? Logo depois. E aí o Vasco com um controle maior do jogo, né? Isso foi tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? Um Fortaleza que não conseguia, assim, não vou dizer que ele conseguia sair, ele saía sim para o jogo, mas não com tanta qualidade como o Vasco criou e conseguiu mais essa Eu saída, acho que esse né? jogo aí o Então, Fortaleza ficou perdido em campo, não conseguia, é, não conseguia exato. criar. É assim, eu não consigo explicar. Eu não digo, não vou falar que o Vasco anulou o time. Isso não aconteceu também, mas não parecia Uhum. o Fortaleza que a gente conhece dos últimos jogos, que tava acabando com todo mundo, né? Exato. E assim, eu pude perceber que um final de jogo em que o Vasco ele controlou melhor as suas ações, tinha mais passes certos no jogo, né? E obviamente acabou vencendo o jogo por conta disso, porque daí o Fortaleza ele não tinha saída. Não Ele tinha. até tentava, mas o Vasco conseguia rapidamente tomar a bola e aí controlava mais o jogo. No final do jogo, o Vasco já não deixava a posse de bola para o Fortaleza. Então, quando você tem mais posse de bola, você controla até o tempo de jogo, né? E Sim, com aí, certeza. então, o Vasco conseguiu um bom resultado e um começo promissor aí do Diniz. Vamos ver para os próximos jogos, que ainda É tô cético ilusão, é com o Diniz. ilusão. Eu falei, são 5 jogos. Eu ganhei o É, primeiro, eu não faltam quatro. acredito muito Faltam também, quatro. não. Faltam quatro. É, vamos ver os próximos jogos aí com o Diniz. E aí, depois, para fechar o sabadão, às 21 horas, no Morumbis, né, o São Paulo venceu o Grêmio, né? O meu palpite foi 1-1 e o Vinícius apostou 1-0 no pro São Paulo contra o Grêmio e deu 2-1, né? E a gente vai repercutir um pouquinho sobre esse jogo. Então, o que acontece lá desse jogo que no final eu vou contar para você. Exatamente, Vinícius. Só isso que eu tenho pra Início falar. Só isso que eu tenho pra falar. Início do São Paulo, né, construindo jogadas, né, um ataque mais versátil, né, jogadores mudando de posição. Então eu pude perceber os laterais, principalmente invertendo as suas posições. Então o Grêmio tem dificuldade muitas vezes para marcar
porque o São Paulo estava conseguindo ser mais versátil, rodar mais as jogadas, né? Principalmente quando chegava ali próximo da grande área. Então o São Paulo estava criando um pouco mais que o Grêmio e um Grêmio mais retraído, né? Com a sua defesa, a sua linha defensiva mais baixa. E isso não foi só no começo do jogo, tá, pessoal? Foi durante o primeiro tempo e o segundo tempo também. Mas é que esse O time do primeiro Grêmio é gol do. muito ruim, né, cara? Esse time, É, assim, é tudo bem que, né, infelizmente aí aconteceu uma coisa muito trágica, digamos assim, né, com a família do Mano Menezes lá, então ele também já é uma perca pro Grêmio, né, dele não estar ali junto, mas o time uhum. do Grêmio, eu acho que não é isso que tem a oferecer ao campeonato inteiro. É jogar recuado, porque não é um time que vai brigar por nada esse ano, a gente tem que ser claro no que a gente fala. Então, assim, eu acho que o jogo do Grêmio esse ano vai ser esse. Se proteger e jogar por uma bola. Que sobrar ali e faz o gol. E exatamente foi isso que aconteceu, porque como o São Paulo estava mais para frente, né, com as suas linhas mais postadas na defesa do Grêmio, então numa falha do meio de campo do São Paulo ocasionou um contra-ataque, bola longa, né, para o. Eu até tinha anotado o nome do jogador aqui, do Aravena. Aos Sim. 36 minutos, o Aravena entrou no meio da linha defensiva do São Paulo, ganhou na corrida e acabou fazendo o gol que abriu o placar do jogo. Esse Mas assim, Rafael Polon tá uma preguiça também, né? Pra defender essa é, bola. Ele vai e joga pra é, cima o corpo assim, depois que ele cai. O Zé Ruel, né, cara? Pelo amor de Deus. Muito ruim esse goleiro. Péssimo. é, então, o que acontece? A forma como ele cai é bem diferente do, por exemplo, do Everton. A forma de cair na bola do Everton eu acho bem mais interessante, e Sim. também do Hugo do Corinthians, do que a forma como ele foi nessa bola, nesse tipo de bola. Não Acho entendi que também. Acho que você tem ele que cair perdeu com o muito corpo tempo. mais esticado. Você tem que cair com o corpo mais esticado e não você se lançar mais, lançar o seu É que volume corporal mais do que você simplesmente cair no chão. Que na realidade também ele saiu muito tarde, né? Ele demorou pra cair. Porque Exato, quando exato. o atacante do Grêmio já chutou a bola pro gol, aí que ele foi se Uhum, preparar pro lance, que ele, igual o goleiro faz geralmente, né? Ele dá tipo um saltinho pequeno assim pra cima, pra pegar um impulso pra se uhum. jogar. Só que a bola já tava chegando e tava saltando ainda pra cima. Muito ruim esse É, e, goleiro, cara. e teve, Delay, tem e teve um delay. pequeno. E teve um pequeno erro aí também, que pode ser chamado esse delay, né, que o Vinícius falou, porque assim, fã de esporte, quando o Rafael ele dá um passo para trás, É, você perde potência para você cair para lateral, porque você está no exatamente. movimento de ir para trás, né? Perde Então, impulsão, né? automaticamente, Perde tudo, força, perde tudo. qual seria o certo ali? É você ficar postado, né? Você manter sua postura defensiva para você ter força para você se lançar para o Exatamente. lado e lançar sua massa corporal de forma rápida e esticando realmente o seu corpo, né? Você não pode simplesmente ir para Só trás e depois jogar querer fazer assim um o movimento corpo. lateral. Não dá, não dá. Então aí foi um erro Amador, do, né? do, Bem do amador. Rafael. E essa foi a única finalização do Grêmio no primeiro tempo, Pra você ver tá como bom, esse time é pessoal? péssimo. É. Ah, foram E aí o que garfados, foram acontece? garfados. A transição, né, de defesa, meio de campo e ataque, pouco funcionou, né, do Grêmio, mas a defesa buscou se manter bem postada, pelo menos para segurar o São Paulo no primeiro tempo. Então, assim, finalizou. No segundo tempo, o que acontece? Aos 4 minutos, uma falta bem perigosa na grande área, né? Uma cobrança na cabeça do Arboleda, que sozinho mandou ela pro gol. Bela Beleza? Aí já. cabeçada, hein? Bela cabeçada. Pelo amor de Deus. Então, Mandou um e, míssil pro gol. e aí é que tá a mudança total do jogo. Porque quando o São Paulo faz esse gol logo no início, muda toda a postura tática do Grêmio. Muda, O cai toda a Grêmio. estratégia, vai por água abaixo, né? Se tomar um gol no comecinho do jogo, tudo que você montou pro segundo tempo, tipo assim, vamos fazer isso, isso e isso. Vocês tomam um gol logo de cara, vai tudo por água Uhum. abaixo. Porque daí o que acontece? O Grêmio ele tem que se lançar pro jogo para tentar a vitória, só que ele tenta se lançar de uma forma ainda muito desorganizada. Sim, sim. E aí o São Paulo ele consegue ir achando espaços nessas linhas que o Grêmio tentou se manter, mas assim de uma forma ainda pouco produtiva. E o São Paulo estava crescendo no jogo. E realmente foi não vou dizer um amasso, mas assim, o São Paulo teve uma produção melhor de lances, de jogadas, do que o Grêmio, porque como o Grêmio não Manteve a conseguia pressão em sair, cima, né? Manteve a pressão em cima é, deles.
e o Grêmio não conseguia sair, o São Paulo, obviamente, falou: vamos pressionar, vamos jogar, vamos empurrar o Grêmio para trás. E foi exatamente isso que o São O Paulo fez. gigante Oscar tava em campo, mas não fez nada, né? Ah, Porque, como eu sempre falo, jogou quem é esse nada, né? cara? Não jogou lugar nenhum, entendeu? Ao gigante É, Oscar veio pra salvar o São Paulo. O São Paulo se mantendo no ataque para tentar espaçar as linhas de marcação do Grêmio, né? Um Grêmio mais fechado, tentando se organizar, e aí sai o pênalti aos 39 minutos, né? Que daí é onde eu vou questionar um pênalti mandrake. O Luciano, uma Pênalti, isso tudo foi esperteza, pênalti, velho. Que pênalti isso aí. não, uma esperteza que eu vou te falar, fãs de esporte. Sabe, jogo é contato. Mas aquilo Exatamente. ali não foi E pênalti. Não tinha só vale condição de ser ressaltar pênalti. aqui que o São Paulo não tem nada a ver com isso, tá? Isso aí é culpa da arbitragem, entendeu? O Luciano foi o que ele tinha que fazer, cavou o pênalti, entendeu? Agora o juiz marcar um pênalti aqui, ele tá de frente pro lance. Tava de frente, ele apontou, ele teve certeza que foi pênalti. Aí o VAR veio Uhum. e ainda confirmou, cara. É ridículo, é ridículo. Então, é um pênalti em que o juiz está de frente pro lance. Ele não consegue ter uma interpretação do que é um pênalti e o que não é um pênalti. É porque Então, ele ele é tava fraco afirmando nisso. lá, porque ele parou o jogo e É, pênalti, pênalti, é pênalti pros caras. Que isso, cara? E ele automaticamente é chamado pelo VAR para ver um lance anterior, que podia ter Sim. sido uma falta do Arboleda, que para mim não foi falta, Não, até não aí foi tudo não. bem, mas também não foi pênalti no Luciano, Não gente. É um existe, não existe. absurdo como que um técnico um jogador, desculpa, um juiz é tão fraco de não conseguir olhar o lance, Se ele entender que tivesse aquilo ali longe, não é né? pênalti, e aí ele vai no VAR, ele olha tanto o lance do Arboleda quanto o lance do, Do do pênalti. Luciano, e ainda olha pelas câmeras mais distantes, não tem nenhuma câmera. Se você observar, os lances que ele viu no VAR, não tem nenhuma imagem próxima do lance. Então, assim, é inacreditável. Mas tudo bem. A gente fica indignado pela postura da arbitragem, né? O resultado, tudo bem, é o São Paulo. O Luciano tem que fazer isso mesmo, porque ele só sabe fazer isso aí Jogador, mesmo, né? exatamente. Foi o que eu falei, Entendeu? o São Paulo não E tem nada a ver é com isso. isso. Nem o Luciano, nem o time de São Paulo, comissão técnica, nada, ninguém. Eu falei, o erro é da Uhum. arbitragem, entendeu? Exato. Juiz amador, ele tá de frente pro lance. Se ele tivesse longe do lance, aí o VAR veio, chamou e tal, aí dá pra você tentar questionar um pouquinho, talvez, ainda. Mesmo que com as melhores câmeras que tem ali, dá pra ver que não foi. Mas ele tava de frente, entendeu? Então é muito amadorismo do juiz. E aí, então, o São Paulo faz o segundo gol, né? Se mantém bem organizado no campo, posse de bola do São Paulo até o fim do jogo. O Grêmio, claro, sem nenhuma força, só teve um lance que poderia ter saído o gol de empate no último minuto de jogo, né? Numa pressãozinha ali do Grêmio, num raro momento que o Grêmio chegou no ataque, mas no fim mereceu a vitória o São Paulo aí. Sim, com certeza. E aí, então, pessoal, a gente passa para o domingo, né, do clássico alvinegro entre Corinthians e Mano, Santos. pai do céu, cara. Você começa a falar isso aí, me dá uma dor de cabeça, cara. Me dá uma loucura, de vontade de Dor de quebrar tudo aqui cabeça o para os estúdio. santistas, né? Felicidade dos corintianos hoje, né? Que mais uma vitória. Na minha opinião, opinião não. Na verdade, se o Corinthians tivesse ganho, né? Tivesse ganho contra o Mirassol e ganhou hoje contra o Santos, o Corinthians está pelo menos na quinta colocação nesse momento no Por campeonato, isso que no futebol não né? existe Mas era, não existe se, entendeu? É assim que é funciona. complicado. Quando você tem um jogador que resolve, né, fazer uma cavadinha num jogo em que você precisa ganhar, né, aí fica Não pelo deu, meio do pai. caminho. Mas mais importante é que ganhamos sem o Depay, sem o Garro, sem o Mateuzinho e ganhamos com o que tínhamos de melhor e fomos lá e fizemos o resultado. E o Santos mais uma vez sem força, Vinícius, sem força para Cara, vencer um clássico. eu não aguento, cara. Eu não aguento. Igual tá falando com a minha esposa hoje na hora do jogo. Me dá dor de barriga, me dá raiva, entendeu? Me dá tudo de ruim que então, dá numa pessoa. É tudo de uma vez, entendeu? Porque, cara, esse time é ridículo. É ridículo. Assim, o jogo em si foi feio. A verdade é essa. O jogo foi horrível. Foi um jogo, meu Deus, entendeu? Porque no primeiro tempo, o Santos jogou até melhor que o Corinthians. Isso aí é verdade. O, teve o gol do Yuri lá, que óbvio que foi gol. Eu não sei porque que demorou tanto no VAR pra ter certeza, porque na primeira vez que eu vi o lance, que assim, na hora do gol mesmo, foi meio difícil de ver, porque muito rápido, né? Mas na hora que aparece a primeira vez a imagem no VAR ali, já dá pra você ter certeza que foi gol, entendeu? Foi um gol achado, mas dane-se, gol é gol, é isso que importa. E assim, o Santos no primeiro tempo, até melhor que o Corinthians, criando um pouco mais,
Mas o Soteldo apagado no jogo, né? Muito por conta, acredito, da lesão dele. Mas, assim, pode continuar falando aí que eu já tô irritado. Então, o que acontece, ó? Realmente, ó, você tocou dois pontos interessantes, que no primeiro tempo o Santos teve duas chances, né, de abrir o placar. O Zé Inválido. É só encostar a O cabeça na bola, cara. Qual é a dificuldade? Zé Ivaldo teve essa chance aos 20 minutos, né? O Corinthians jogou tanto o primeiro quanto o segundo tempo com praticamente cinco meias, né? Vamos dizer assim. O Carrídio e o Martins apoiando mais pela lateral direita. Isso ficou muito claro que no primeiro tempo o Corinthians trabalhou mais pela direita, tanto que no primeiro tempo o Angileri só teve um cruzamento que ele fez pela esquerda, né? Então o Corinthians como é que eu posso falar? Se dedicou mais às suas jogadas pela lateral direita, porque também o Santos marcou melhor ali, né? Sim, sim. E o meio de campo, o Coronado e o Bidon tentando fazer alguma coisa, tentando alguma chegada pelo meio de campo. Eu vi o Bidon ainda pouco participativo no primeiro tempo, também na metade do segundo tempo. O Coronado tentando participar também, tentando criar alguma ação, alguma jogada. Porque é ele, porque se a bola não estava conseguindo chegar no Alberto, é porque o Coronado não estava participativo no jogo. Coronado, E o cara. Bidon, Coronado. Bidon também não estava. O Bidon também não estava. Então, a bola sempre passava mais por quem? Carrídio e o Martinez. Só Sim. que esses dois, eles não são jogadores de construção de jogadas. É Eles são marcação, é jogadores que, assim, marcação. eles se dedicam muito na marcação, eles iniciam alguma coisa e depois eles dão continuidade, mas eles não são aqueles jogadores que vão levar a jogada até o final para tentar abastecer os atacantes. Não é muito a função deles. Né? Exatamente. Eu Então, achei o Corinthians tem também, dificuldade assim, nisso aí. como o Gosto falou, o Coronado não tava participando do jogo, nem o Bidon. O Yuri Alberto tava muito isolado lá na frente porque a bola não chega, entendeu? E ele não é Sim. aquele jogador que também que vai lá atrás, busca a bola, passa por todo mundo no meio de campo e faz o gol. Isso também não é característica dele. Então, assim, a bola não chegava nele, não tinha muito o que fazer, né? Mas, assim, É. cara, é revoltante esse time do Santos, cara. Deixa eu fazer um desabafo aqui antes de terminar, aí você pode falar o que você quiser. Esse time do Santos, cara, é ridículo, entendeu? É ridículo. É péssimo, é time sem vontade, um monte de jogador vagabundo, entendeu? Aí, igual eu falei, soltei o da apagado no primeiro tempo, mas acredito que é porque ele já tava sentindo a coxa dele lá e provavelmente ele vai ficar mais de um mês fora de novo. Só que assim, olha onde chegou o ponto do Santos. Dependia do Soteldo. Eu até peguei aqui um negócio, fui pesquisar, não é possível. Ele tem 18 jogos essa temporada, desde que começou o ano. Né? Paulista, 2 jogos pela Venezuela e os jogos do Brasileirão. 18 jogos, o cara não tem um gol. O grande Soteldo. O grande não tem um gol, cara. Ele é ridículo. Olha o ponto que a gente chegou. Dependia do Soteldo. Tá entendendo? Time ridículo. O único que salvou ele de novo foi o Brasão. Mas não tem como ele fazer tudo sozinho. O cara é goleiro. Entendeu? E o Escobar É. também. Só que assim, É, não dá. Esse time é ruim demais. Eu tava. Na hora que. O Tassiano é outro imbecil. O cara demorou. Quando ele entrou no segundo tempo, ele demorou 14 minutos pra tocar uma vez na bola. E quando ele tocou na bola, fez cagada. Aí no final do jogo ele tocou uma segunda vez. Só também no jogo. Só isso que esse cara fez. Outro ridículo. Entendeu? Tiquinho, desaprendeu a jogar bola. Entendeu? O David Washington entrou, mas ele também não jogou, mas a bola também não chega no cara, no moleque. Entendeu? Esse time é ridículo. Não tem muito o que falar. Time vagabundo, entendeu? Se fosse pra jogar desse jeito, mais fácil você ficar na Série B. Não precisava ter subido, não, pra passar essa vergonha. A coisa tá complicada pro lado do Santos. Aos 39 minutos, o Coronado ainda teve uma falta, né? Bem defendida ali pelo Sim, Brasão, né? exatamente. E aí, o segundo tempo, as duas equipes voltaram sem substituição, né? Eu até fiquei meio preocupado, né? Pelo Dorival não ter feito nenhuma troca, mas beleza, vamos confiar. E realmente, o Corinthians voltou numa outra rotação, numa Inverteu o outra papel dos pegada, times no segundo tempo. pressionando o Santos, né, baixou as linhas do Santos e o Corinthians foi para cima, né, até que aos 12 minutos o Corinthians com maior posse de bola, né, uma atitude diferente e um Santos mais recuado. E isso é perceptível nos 12 primeiros minutos. Tanto que aos 20 minutos, um cruzamento na cabeça do Roberto, e aí o Corinthians então abre o placar, e depois daí em diante só deu o Corinthians. Sim, Essa aqui o é a Santos verdade. morreu no segundo tempo, parece que ficou os 15 minutos no intervalo correndo dentro do vestiário, porque ninguém conseguia correr no jogo.
Até quando faz o segundo. Eu não lembro o tempo agora, hein, mas deve ter marcado com certeza. O segundo gol do Corinthians foi anulado. Sim. O Yuri Alberto correndo, o Ricon tava chamando um Uber pra ver se conseguia correr atrás do Yuri Alberto. Esse Rincon, cara, ele tem que se mandar embora hoje. Ele, Tassiano, ele é o Godoy. Manda esses caras embora hoje, entendeu? São tudo ruim. Chega desses caras. Pelo amor de Deus. É desesperador ver esse time jogar. Não dá vontade nenhuma. E assim, não é só eu que tô falando, não. Todo mundo aí, se entrar na rede social do Santos lá, olha lá pra você ver os comentários. É todo mundo xingando. Não tem uma pessoa apoiando. E não tem que apoiar mesmo. Time vagabundo. Time sem vergonha. Entendeu? Sem vontade. E aí tem o estagiário pra comandar um time. Pelo amor de Deus, né? Tem que cair, E né? aí, Tomara que perca pro CRB também na Copa do Brasil. e aí você tocou num ponto interessante, porque o Dorival, né, no embate com o técnico do Santos, ele ganhou também, porque ele tirou o Coronado, né, que ele percebeu que o Coronado já não estava mais sendo muito combativo Não tava no rendendo meio de muito. Cansa, campo. né? Cansa, né? Não tem jeito. Exato, e também não estava conseguindo fazer jogadas, né? Tentar abastecer mais o Corinthians lá na frente. Ele então colocou o Ranielli. O Ranielli, né, é o cão de guarda ali do meio de campo, Sim, ele é né, rápido, para ele é muito rápido. fortalecer isso, para fortalecer o meio de campo. E depois ele também tirou o Bidon e colocou o Romero, porque a gente sabe que o Romero, além de ser um Catimbeiro pra atacante, caramba, né? Ser exatamente, ele é um catimbeiro. jogador que sabe catimbar, sabe segurar a bola lá na frente e ele sabe fazer o tempo passar. Né? E quanto E mais fez o você certo. consegue jogar, você consegue manter o seu time lá na frente, você lá atrás não passa sufoco. Né? Exatamente. Aí eu vi muito Então foi torcedor isso. do Santos xingando o Romero. Eu não entendi porque você tá xingando, isso faz parte do futebol. Se fosse o Santos Faz parte fazendo do isso, jogo. não ia xingar, né? Se fosse o contrário. Então, É futebol, faz parte. exatamente. Já era, entendeu? É burro, é os idiotas que caem no jogo dele. Toda vez. Todo mundo sabe o que ele vai fazer, que ele vai segurar a bola, se encostar ele vai cair, todo mundo sabe. Aí os caras sempre caem na mesma ladainha. Exatamente. E aí depois, aos 37 minutos, o Yuri Alberto ainda teve mais uma oportunidade. Em velocidade, ele chuta, ele consegue ali no meio dos dois jogadores do Santos. Ele faz um drible, manda ela para dentro, né, para o meio, ele no pé melhor, né, na perna esquerda, chuta, acaba errando. Teve a oportunidade ali ainda de fazer o segundo gol. Depois ainda o Dorival, ainda nessa jogada técnica contra o técnico do Santos, ele ainda tira o Carrídio, põe o Rian para dar mais velocidade lá na frente, né? E ele também tira o Martinez e coloca o Thales Magno no acréscimo, que é só para fazer passar o tempo mesmo e Sim, gastar o só pra... tempo do acréscimo, né? Exatamente. É. Então, porque daí, óbvio, o Santos precisava se lançar mais, então ele colocou o Rian para poder ganhar no Santos na velocidade, Sim. junto com o Yuri Alberto, né? Então, É. basicamente foi isso aí. Então, assim, foi um jogo no segundo tempo perfeito do Corinthians frente a um Santos que perdeu força no segundo tempo. É aquele negócio, igual eu falei, na minha visão, lógico. Pra mim não foi um jogo bom. Nem pro Santos nunca é um jogo bom, isso é óbvio. Mas pro Corinthians também não, que poderia, acho que até render mais. Né? Só que no primeiro tempo, né, demorou pra encaixar e tal. O Santos até foi um pouco melhor, como eu disse. Como a gente disse, aliás. Mas no segundo tempo o Corinthians fez por onde. Jogou muito, fez pressão em cima e marcou gol. Que o Uri Alberto, ele é fazedor de gol, só que a bola tem que chegar. Né? Foi igual a gente falou. Primeiro tempo ficou mais Exato. isolado, a bola não chegou, então não tinha muito ele que fazer. Não é mágico, né? Mas no segundo tempo, se a bola chegou, ele foi, fez o gol e tá certo. O Santos tem que se lascar mesmo, entendeu? E eu não quero saber, o Santista fala a verdade. Entendeu? Tomara que perca pro CRB, tomara que caia de novo pra segunda divisão. Pra ver se cria vergonha na cara. Porque se você subir da segunda pra primeira, que já é uma porcaria você cair de divisão. Aí você joga a segunda divisão, ganha, campeão da Série B, como se fosse alguma coisa pra comemorar, né? Aí você volta pra Série A e o time é pior do que o time de 2023 que caiu. Coisa ridícula. Tomara que caia, mesmo. Tomara que caia. Perca o CRB, que o time se afunde em dívida. Tomara que seja tudo de ruim mesmo. O Santos aí numa situação complicada e eu tô felizão por isso, espero que continue aí no caminho da Série B e leve o Neymar junto também. Ó, Não quero ó, falar desse assunto, não. vamos lá então, pessoal, fãs de esporte, também, óbvio, no domingo, esse jogo das 4 da tarde entre Bahia e Vitória. Nós tivemos um palpite, eu e o Vinícius. Eu apostei 2-2, o Vinícius apostou 2-0 e foi 2-1 para o Bahia, num jogo bem movimentado. Logo no começo do jogo já teve uma expulsão, né? Esse Jean Lucas, Com cara, menos, acho que ele tá drogado. Tinha que fazer um com menos doping de nesse 5 minutos você ser expulso Com um é murro nas inacreditável, costas. né? Do nada ele agarrou o Não, cara assim, deu um murro nas costas do maluco.
Que esse cara Não, viaja, o que velho? eu acho, o que eu acho incrível é que como que um jogador, né, que já foi orientado pelo Ceni, ó, pessoal, vamos jogar assim, vamos fazer assim, né, o esquema tático é esse, vamos entrar concentrado no jogo e tal, e você com 5 minutos, você nem suou a camisa, nem sujou o uniforme, você já é expulso. É inacreditável, cara. Eu acho que isso aí ou É, é esquema de aposta, ou ele tava, sei lá, querendo cavar a expulsão, tinha algum outro compromisso, mas tá errado, né? O compromisso dele é o jogo, entendeu? é Porque, lógico, ou ele é com muito certeza. idiota mesmo, muito lunático. Então, onde já se viu, você dá um murro nas costas do jogador e achou que vai dar nada? E ainda reclamou Olha, da expulsão ainda. ele só não prejudicou o Bahia porque, na minha opinião, o Bahia tem mais time que o Vitória. Sim, com certeza. E isso ficou claro hoje com a vitória do Bahia, né? Ficou muito claro que o Bahia tem mais time, né? E se tivesse com o time completo em campo, ia ganhar até demais, né? Mas assim, de qualquer forma, isso não tira o mérito do Bahia pelo jogo Não, que ele fez, jogou né? muito ainda. Tanto que o Vitória, mesmo com um a mais no primeiro tempo, não criou muita coisa, teve dificuldades, foi um time assim muito aquém, na Sim. verdade, para um time que jogou boa parte do jogo com um a É, mais, jogou né? 85 Então, minutos, se você para pensar, com um a mais, né? realmente você pode perceber que o Carpini não soube organizar bem o seu esquema tático, movimentar suas peças, fazer até alguma substituição mais interessante que fizesse o Vitória mais bem postado, principalmente no ataque, ocupando mais a defesa do Bahia para buscar o empate, para buscar uma virada de jogo. Tudo bem, se a gente for pensar que no segundo tempo o Vitória conseguiu sim chegar ao empate, porque no segundo tempo o Vitória voltou melhor, voltou com mais ímpeto, né? Que eu acho que esse ímpeto já podia ter acontecido no primeiro tempo, né? Com Exatamente. um a mais, né? Aí o Kaiser, né? Renato Parece que Kaiser, cara, é um monstro, velho. voltou com vontade de fazer gols agora, né? É, né? Depois de um tempo machucado aí, né? E aí fez o gol do empate. Nos primeiros minutos, ali mais ou menos até os seus 20, 25 minutos, o Vitória era melhor, mas ainda assim o Bahia, mesmo tomando esse gol, que foi um gol de cruzamento, né? Um levantamento de falta, o Bahia se mostrou bem postado no jogo, né? Mas o Bahia é inteligente na forma de jogar. E Sim, aí sim. e é aí que a mudança da postura do Bahia foi melhor que a do Vitória. Se você se mantém bem organizado, mesmo com um a menos, você consegue criar chances de gols. E foi exatamente isso que o Bahia apostou. O Ceni conseguiu organizar o seu time do meio para trás. Ele fechou, vamos dizer assim, entre aspas, a casinha ali do Bahia. Conseguia diminuir os espaços. E do meio para frente, ele conseguiu também chegar povoando bem o ataque. E aí o Bahia tem mais qualidade e venceu o jogo. Então foi exatamente isso. É isso que eu ia falar. Foi um Pode jogo de continuar. melhor, de quem organizou melhor o seu time, levou o resultado. E o Bahia organizou melhor o seu time. É isso que eu ia falar. Como você bem disse, né? Aliás, quem tem mais qualidade, né? O Bahia tinha mais qualidade pra criar a jogada, pra finalizar melhor. E mesmo com um a Sim, menos aí, 80 minutos, 85 minutos de jogo com um a menos, ainda conseguiu sair. Isso é péssimo pro Vitória. Né? O Carpini tem que rever exato. aí as táticas dele, porque se ficar praticamente o jogo inteiro com um a mais e ainda conseguir perder o jogo, ainda sair atrás do placar, né? Teve que ir buscar o empate ainda. É ainda pior. E assim, o pessoal fala, mas pode falar, o Bahia conseguiu um gol num bate-rebate, numa confusão ali Nossa senhora. na grande área, mas o Bahia chegou. O importante é É ganhar o isso que é jogo. É isso evidente. que importa. Exato, exato. Você tem um Bahia que chegou e um Vitória que não conseguiu Sim, sim. bloquear a ação do Bahia. Então, méritos para o Rogério Ceni aí que manteve a sua equipe bem organizada até o fim do jogo e mereceu o resultado. Grande vitória nesse clássico do Bavi aí, dor de cabeça para o Carpini, que precisa organizar melhor a sua equipe, principalmente quando está jogando com um a menos. Né? É. A gente sabe que o Vitória é um time um pouco, vamos dizer assim, um pouco menos, um pouco mais ruim, né, em condições táticas que outros times, na minha opinião. Mas se você consegue manter bem organizado, dá, Pelo menos porque segurava o empate. Sei lá, né? então, e o jogo contra o Fluminense? O Vitória não ganhou do Fluminense com um a menos? Exatamente. Né? O Vitória É. ganhou o jogo com um a menos. É do Fluminense mesmo? Eu acho que se eu não estiver enganado, foi o Fluminense mesmo. Eu vou até pegar minha colinha rápida aqui. O Vitória ganhou do Fluminense com um a menos lá no seu Exato. estádio. Então, assim,
Aqui, ó. Faltou um pouco Desculpa, mais foi contra o de. Vasco. Faltou um pouco Vasco, mais desculpa. de cabeça, né? Pra Foi pensar mais contra. no jogo. Então, ganhou do Vasco com um a menos. É. Então, assim, agora o papel se inverteu, né? Então, méritos pro técnico do Bahia. Rapidinho, vamos lá pro jogo do Juventude Fluminense no Alfredo Jaconi, às 16 horas. Meu palpite 1-1 e o seu palpite foi 1-0 para o Fluminense e eu acertei 1-1, terminou esse jogo aí. Joguinho ruim, E aí, hein? então, Minha Nossa Senhora, cara. é um jogo é, assim, um primeiro tempo, o Fluminense melhor, tá? Teve mais chances durante todo o primeiro tempo. Eu vi um Juventude com dificuldades na transição do meio-ataque, né? Assim, tentando se manter mais organizado na sua defesa, até porque, óbvio, trocou de técnico, né? Técnico novo, um jeito novo de jogar. É claro que ele vai jogar com receio de perder o Sim, jogo, sim, né? com certeza. Você vai vir mais bem postado na sua defesa, principalmente, até porque você está jogando com o Fluminense, que tecnicamente é um time melhor. Na Então, teoria. é, isso ficou claro no primeiro tempo, né? O primeiro tempo todo do Fluminense. O Juventude bem aplicado no seu posicionamento defensivo, saía para o ataque com mais segurança, né? Olhando mais o posicionamento do Fluminense, né? Sabendo mais aonde realmente deveria estar começando as jogadas, os passes de bolas, sempre de uma forma um pouco mais consciente, para evitar errar o quanto menos no Sim. jogo, né? E aí, no segundo tempo, aos 9 minutos, o Juventude abriu o placar. Né, uma jogada que começou através de um escanteio, uma bola sobrou, rebateu, o jogador do Juventude acabou acertando um belo chute e teve um desvio, Que acabou matou o abrindo o Fábio. Não placar. tinha o que fazer, não, velho. É, exatamente, matou o Fábio ali. E aí, logo depois, aos 12 minutos, o Fluminense chega e consegue empatar o jogo numa bola mal tirada. Olha que jogador do Fluminense horrível. A bola era toda para ele cabecear ela. Ele foi tirar de lado. Né? Ele jogou a perna de lado. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Inacreditável. É muita E aí, loucura, né, cara? Num jogo só, pelo nossa, amor de Deus, cara. bagunçou toda a zaga do Juventude ali e o Fluminense soube aproveitar e empatou o jogo. Até o Mas, jogador mas esse time do do Juventude ali Fluminense aí. xingou o companheiro dele ali até umas horas. Nossa, ficou bravo Exatamente. com ele pra caramba. Mas esse time do Nossa. Fluminense aí tem que abrir o olho, né, cara? Porque, assim, começou bem até com o Renato Gaúcho, os primeiros jogos, os primeiros dois, três jogos. Mas já caiu Aham. de produção, já é outro time, é um time apático. Você vê um time, assim, lento. Nem o Arias tá jogando, o Cano não tá jogando. Entendeu? Tem que abrir o olho aí, o Renato Gaúcho aí, porque daqui a pouco a cobrança vai começar a chegar. E no Fluminense, os caras Então. também, principalmente no Rio de Janeiro, os caras não têm muita paciência, não. O jogo empatado, né? Ambas as equipes tiveram que se lançar um pouco mais para o ataque, né? Até para buscar a vitória, principalmente o Juventude. Sim. Claro que também não seria. Obviamente o Fluminense também não ia deixar de tentar buscar a vitória, porque também era importante para eles, né? Mas ficou no empate mesmo. Acho que foi merecido. O jogo também não foi lá grande coisa e acabou 1-1. E aí depois, então, vamos passar para o jogo foi o clássico da rivalidade, Flamengo e Botafogo. Vinícius, o que você traz de melhor para esse grande clássico, né, que acabou ficando no empate, né, 0-0. Eu palpitei 2-2, você colocou 2-1 para o Flamengo, mas no fim nenhum dos dois times quiseram balançar redes neste domingo, Vinícius. Esse jogo, na verdade, assim, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Clássico é muito difícil você. Eu falei 2-0, 2-1 pro Flamengo, mas porque eu acredito no Flamengo, no Pedro, né? Mas clássico é aquele negócio, a gente nunca. É muito difícil ser um clássico sair 4-0, né? 3-0, é sempre 2-1, 1-0, aquele negócio, empate, muitas das vezes. E que foi o que aconteceu nesse jogo, porque assim, mesmo com. Tinha Arrascaeta poupado no jogo, Gerson suspenso, Pulgar com lesão, assim, os três que são muito importantes, né, na criação de jogada, meio-campo, marcação. Mesmo sem os três, o Flamengo ainda apostou muito na criação, com o Everton Araújo, com o próprio Cebolinha, às vezes dando uma assistência ali no meio pessoal. O Pedro é aquele negócio, a bola tem que chegar. Sozinho ele não faz muita coisa. Mas mesmo assim, o Flamengo criou mais jogadas no primeiro tempo. E o Botafogo apostou muito em bola longa. Tipo, do lateral vai direto pro atacante, cruza a bola na área.
assim, apostou muito nisso, só que a zaga do Flamengo é muito boa, né? Léo Ortiz e Léo Pereira faz uma dupla muito boa ali. E mesmo o Flamengo atacando mais do que o Botafogo, a zaga também, a parte defensiva no modo geral do Botafogo também estava muito centrada, cara. Eles acho que estudaram muito o Flamengo pra esse jogo, porque assim, mesmo o Flamengo atacando o tempo todo, você viu que eles não perdiam a bola. Tipo assim, eles travavam o Pedro, marcava todo mundo muito bem, não deixava ninguém, que era Bruno Henrique, não fez muita coisa no jogo. Tanto que teve uma oportunidade que ele, no primeiro tempo ainda, que a bola veio pra ele, fez daquele jeito que ele gosta, que é aquela correria, mas mesmo assim não aconteceu, não surgiu muito efeito, sabe? O John, goleiro do Botafogo também, bem demais no jogo, mais uma vez, esse goleiro vem fazendo a diferença. E no segundo tempo, algumas trocas, trocou o Pedro pelo Juninho, né? O Cebolinha veio, o Luiz Araújo estava como titular, mas não surtiu muito efeito. O jogo foi aquilo que eu falei, muito truncado. É Flamengo atacando o tempo todo, só que uma coisa diferente que eu percebi nesse segundo tempo, que mesmo o Botafogo apostando aí nas bolas aéreas, bolas longas, mesmo dando um exemplo assim, eu não tenho o número exato agora, mas por exemplo, se o Flamengo atacou 5 vezes e o Botafogo duas, as 2 vezes do Botafogo foram mais perigosas do que o próprio Flamengo, entendeu? Por mais Uhum. que assim o Flamengo tenha um time melhor, mas não conseguiu criar, entendeu? Muito por conta também, igual eu falei, das três desfalques, e o time do Flamengo tava sem muita opção, né? O Felipe Luiz não tava com muita opção no jogo, mas foi um jogo que ninguém merecia ganhar. A verdade é essa. O empate saiu bem para todo mundo, porque o Flamengo criava mais, mas sem qualidade para finalizar. Porque toda vez, quando ia finalizar, vinha alguém da defesa do Botafogo e travava. Como eu disse, a defesa do Botafogo estava muito bem nessa partida. Todo mundo, os zagueiros, os laterais, o John, o goleiro, muito bem também. E no Botafogo não atacou tanto, porque apostou muito em bola, muita, como eu falei, bola aérea, bola esticada. Mas há poucas vezes que chegou com mais perigo, mas o Ross também pega muito, né? Então, assim, o empate foi bom pra todo mundo, entre aspas, né? Mas fazer o quê? É ruim para o Flamengo, né, que vê o Palmeiras um pouco mais distante, né, Exatamente. já ficando aí a 4 pontos de diferença. Então, o Flamengo tem que abrir o olho e o Botafogo tentando subir na tabela, Uma coisa só né? que, só um ponto rapidinho aqui, que eu não entendi muito bem por que, que ele poupou o Arrascaeta. O motivo que eles deram foi pra poupar ele porque muitos jogos, ele jogando jogos direto e tal, mas o Felipe Luiz mesmo deu uma declaração logo no começo do campeonato que ele ia priorizar o Campeonato Brasileiro, né, do que os outros. Então, se ele já ia priorizar o brasileiro, por que, que ele poupou o Arrascaeta, né? Não dá pra entender muito Isso bem. aí, na verdade, foi controle de carga. É, É o mas que os preparadores físicos falam, né? Se sim, você tem sim. muitos jogos, se você tem um desgaste maior, né, muscular, então eles fazem um controle de Mas carga e eu dá um acho que ele descanso. podia pelo menos colocar ele faltando uns 20 minutos pra acabar o jogo. Ou começava com Pode ele e ser. tirava no primeiro tempo. Porque fez Até porque falta ele é o também. artilheiro, né? Exato, fez falta, exatamente, é artilheiro e fez falta pro jogo pra bola chegar no Pedro, né? Porque assim como o Yuri É, Alberto, o Pedro também não é aquele jogador que vai lá atrás, busca a bola, dribla todo mundo e faz o gol. A bola tem que chegar. A gente sabe, a gente já cansou de falar aqui. Quando a bola chega dentro, principalmente dentro da área, é ferro. O cara faz o gol. Só que a bola tem que chegar. E hoje foi um dia mais complicado pra bola chegar pra ele. ruim para flamenguistas e botafoguenses. Felicidade do time do Palmeiras, né? Que jogou no Cícero de Souza Marques às 6h30 contra o mandante Red Bull Bragantino, né? Nós palpitamos, eu no caso 1-0 para o Red Bull, você do 3-1 para o Palmeiras e no fim deu 2-1 para o Palmeiras. O Palmeiras mais uma vitória, felicidade dos palmeirenses, né? Para minha indignação, né? Isso aí, Porque importante é o eu Corinthians estava estar indignado. eu estava torcendo para o Red Bull vencer, até porque eu queria que acertasse o meu palpite, mas o Red Bull não, não ganhou, né? Então começou o jogo dessa forma. O Palmeiras acelerando mais o jogo, que é óbvio, a gente já imaginava isso, com jogadas mais para dentro, de dentro para fora, né? No caso do meio para as laterais, usando principalmente o Estevão, na verdade, ele ficou mais pro meio, tá? Sim. O primeiro tempo. Ele pouco fez jogadas pelas laterais, principalmente pelo lado direito. Mas eles estavam explorando do meio para fora, para as laterais, e também, é claro,
buscando nessas jogadas escanteios. Então, tanto que no primeiro tempo o Palmeiras teve mais escanteios, conseguiu alçar mais bola dentro da defesa do Bragantino. O Red Bull pressionando na marcação, fechando os espaços, né, porque para tentar ali diminuir um pouco mais a chegada do Palmeiras, mais compacto, né, na defesa, pelo menos no primeiro tempo, e não deixando o Palmeiras criar, né, Sim. essas jogadas, principalmente nas laterais. E não deixando a bola também chegar no Flaco Lopes, né? Porque a gente sabe que o Flaco Lopes é um bom definidor de jogadas, então as bolas não estavam conseguindo chegar muito nele no primeiro, na verdade não chegou nele no primeiro tempo. Depois o Red Bull, que ele fazia? Estava explorando mais os contra-ataques. Ele pegou o Palmeiras com a zaga mais aberta, né? Tanto que o Palmeiras chega, porque quando o Palmeiras chega ao ataque, as suas linhas avançam bastante. Então, o que acontecia? Quando o Palmeiras ele avançava, o Red Bull ele explorava o contra-ataque, porque muita gente do Palmeiras ia para frente, né, para tentar fazer o gol, né? Então a zaga ficava um pouco descoberta, né, entre aspas, não ficava muito, mas ficava. Então o Red Bull, percebendo isso, jogava bolas mais longas ou tentava sair mais rápido, combatendo mais E aquele e tentando Vinicinho chegar também do, lá do na Red frente. Bull também joga bem, cara. Olha, Gostei dele no jogo hoje. fez um Gostei dele. fogo lá no primeiro tempo, viu? Sim, jogou bem. Jogou bem, jogou bem sim. Então o Bragantino no primeiro tempo bastante competitivo, né? Então dificultou um pouco mais as ações táticas do Palmeiras. Aí no segundo tempo, é, o, a gente não pode esquecer, porque teve o gol do, Do Red Bull. do, do Red Bull, né? Que foi o Gabriel, ex-jogador do Corinthians, tanto que ele até faz o gol e ele sai olhando, né, para a torcida do Palmeiras, né? Para dar aquela apimentada no jogo, né? Mas, enfim, aí o segundo tempo, o Palmeiras faz algumas mudanças, né, no intervalo, e isso trouxe um pouco mais de movimentação para o Palmeiras lá no ataque. Ele entrou com o Lucas Evangelista, né, que melhorou um pouco mais o meio de campo. Tá? E também ele também entrou com a incumbência de marcar mais o John John. O John John estava mais livre no É ataque. outro também que faz a Então, diferença no time do Red Bull, hein? Esse também, então logo, logo o vai Lucas embora. Evangelista entrou também com esse trabalho de marcar o John John e realmente ele conseguiu dar uma anulada nesse jogador aí do Bragantino. O Red Bull mantendo o seu jogo, levando algum perigo para a meta do Everton em alguns momentos do jogo, do segundo tempo. Né? O Red Bull, na sua defesa, mantendo uma linha de 4 defensores. Então, quando o Palmeiras vinha para atacar, eles sempre, eles sempre iam com 4, recuavam, né, com uma linha de 4 para poder povoar um pouco mais e dificultar um pouco mais a chegada do Palmeiras. Aí, aos 24 minutos, sai o Sacha, entra o Isido Pita, na intenção do quê? O Sacha ele se movimenta mais durante o jogo. O Isido Pita ele faz uma função mais de pivô, né? E Sim. ele fica mais fixo dentro da grande área. Então, qual que era a ideia do Bragantino? Tentar chegar melhor ao ataque e tentar abastecer o Isido Pita, que é mais posicional, né? Ele fica mais bem postado, tipo um Pedro, né? E para tentar fazer um segundo gol ali e tentar a vitória. Mas isso não aconteceu, as bolas pouco chegou no Isido Pita, porque o Palmeiras percebeu isso e fechou melhor também lá. Então as bolas Esse Abel Ferreira, chegou muito cara, ele é pouco. muito estrategista, né? Como que pode Exatamente. todo jogo, ou a Ele gente fez acha que ele vai empatar ou vai perder, o cara vira o jogo. É impressionante, cara. Exatamente. E aí, aos 26 minutos, sai o gol de empate com o Murilo no escanteio. Murilo sozinho cabeceia, empata o jogo. Depois, aos 32, sai o segundo gol Aí, com o Maurício, uma desorganização, né, da defesa, da marcação do Red Bull. Aí, sim, quando sai o primeiro gol, o Red Bull já muda todo o seu jeito de jogar, a defesa já fica muito mais espaçada e o Palmeiras acha os espaços, e faz o faz o segundo segundo gol e gol. depois o Red Bull realmente perde o meio de campo, perde a sua zaga. O Estabilizou o Palmeiras time, né? chegou melhor depois do segundo gol, teve chances, e o Bragantino já não foi mais o Bragantino do primeiro tempo. Né? E aí o Sim. Palmeiras, então, só manteve a posse de bola, levou o jogo controlado até o final do segundo tempo e saiu com mais uma vitória aí, mantendo a liderança da competição. Que Então aí a gente fase! pôde
E a gente pôde ver uma boa leitura Do Abel, né? da comissão técnica, né? O Abel não estava nesse jogo porque ele tinha sido expulso no último, né? Ah, é verdade, Mas é a verdade. comissão técnica dele já sabia como o Abel queria que. Óbvio, eles já se organizaram para esse jogo, né? Então, eles fizeram a leitura certinho do jogo e aí conseguiu sair com a vitória. Então, basicamente, foi assim que a gente vê mais uma vez o Palmeiras aí na liderança, Como né, que da pode, né, competição. cara? Esse time como se for a comissão ali, não só o Abel, né? A comissão dele inteira é muito boa. Mesmo sem ele, os caras conseguiram ler as jogadas, ler o Red Bull, entender o que Sim. precisava e virou o jogo e ganhou. É verdade. E aí, pessoal, fãs de esporte, a gente finalizando por aqui essas análises e comentários desses jogos, vai ter dois jogos ainda neste domingo, né, jogos das 8h30, tá? Que é o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, né? Que é o derby do estado de Minas, e também o Internacional e Mirassol, né? O Cruzeiro e Atlético Mineiro, vocês que nos acompanham aí, nós vamos fazer uma análise lá no Instagram, tá? Então, vocês aí que nos acompanham, fiquem atentos lá que a gente vai ter comentário especial desse jogo, porque não dá para a gente fazer aqui, até porque senão estica, fica muito tarde, né? Para a gente poder nos organizar e trazer um comentário com qualidade. Então, a gente procura pegar alguns jogos e colocar lá no Instagram de forma especial. Então, para você que está ligadinho aí no nosso canal do Newsfoot, você que já está inscrito, vai lá também nas redes sociais, nas nossas redes, e se inscreva lá também para vocês acompanhar os nossos comentários lá, beleza? E Vinícius, para a gente finalizar então esse vídeo de hoje, seus últimos detalhes de como foi esse final de semana aí de clássicos pelo Brasil. Não tem muito o que falar, né? Clássicos bons de assistir, alguns jogos péssimos de assistir. Eu vou dormir mais um final de semana. O Santos vai mais um final de semana acabar com tudo. Vou começar mais uma semana irritado. Tem que aturar os caras falando na minha cabeça. Mas faz parte, né? Time de sem vergonha igual esse aí. Mas é isso. Pessoal, como a gente falou, dois jogos, né? Cruzeiro e Atlético, Internacional e Mirassol. A gente vai fazer um comentário especial lá no nosso Instagram. Por isso que a gente sempre frisa. Segue a gente nas redes sociais, entendeu? Porque é muito importante. A gente posta bastante notícia, fala dos jogos, dos jogadores, sempre seleção brasileira, tudo a gente fala por lá. Porque não dá pra gente ficar postando toda hora aqui também, né? Então, assim, segue a gente lá que é muito importante, beleza? É isso aí. E pessoal, continue nos apoiando aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê aquele joinha para fortalecer ainda mais e chegar para mais pessoas. E é claro, continue compartilhando com os seus familiares, com os seus amigos, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Vinícius, Falou, valeu, valeu. tamo junto, Tamo até junto, a valeu. próxima, até a 10ª rodada e vamos voltar com bastante informações aí para vocês. Valeu, fãs Falou, de valeu, esporte, até valeu. mais.